A gente vai exatamente para a capital federal, mas tratar de outro assunto, é a CPMI do INSS. O Afonso Marangoni está conosco. Ih, rapaz, uma confusão, a decisão do Mendonça, o Alcolumbre não gostou. Fala, Marangoni. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Marangoni. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar na quinta-feira se mantém a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar os trabalhos da CPMI do INSS. A sessão, então, vai ser no plenário físico da Corte e vai contar com o voto dos 10 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, que são 11 os integrantes da Corte, mas desde a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, uma vaga está em aberto, uma cadeira está sem preencher neste momento. Olha, o ministro André Mendonça, ele atendeu a um pedido de parlamentares da comissão que entraram no Supremo Tribunal Federal justamente para continuidade, para prorrogação desses trabalhos que, a rigor, termina a CPI no sábado, neste sábado, dia 28. E aí foi feito um requerimento que teve as assinaturas necessárias para se aumentar este prazo. Mas o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, não respondeu, não tomou nenhuma iniciativa. Foi então que os parlamentares recorreram ao Supremo e o ministro André Mendonça entendeu que é direito das minorias tanto instalar quanto dar continuidade, prorrogar os trabalhos de uma comissão e que não cabe nem a mesa diretora, nem a presidência do Congresso Nacional fazer outras avaliações de conveniência política para se dar o encaminhamento de continuidade desses trabalhos, que basta apenas, tendo ali todos os requisitos preenchidos, e o Mendonça vê que isso tudo foi preenchido, proceder a simplesmente renovação, a leitura ali desse requerimento e que essa CPI continue o seu trabalho. Vai ser uma questão interessante da gente acompanhar. Ronald, Zaidan, eu estava conversando com uma jurista, ela destacou como casos de análise no plenário físico do Supremo têm sido mais raros por causa daquela possibilidade também do plenário virtual e que, portanto, ela antevê, ela tem o entendimento de que isso vai gerar discussões entre os ministros e que isso não é um tema pacificado. Até porque estamos falando de um poder, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, tomando uma decisão em relação a um outro poder, no caso, o Legislativo. A gente vai acompanhar isso e vamos seguir atualizando aqui os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa, Marangoni, valeu, obrigado. Teve muita gente que classificou essa decisão como uma interferência grave e com a possibilidade de haver um precedente em outras situações. É esse o clima entre o Senado, na pessoa de Davi Alcolumbre, e o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de André Mendonça, essa rusga aí, Zaidan. O Alcolumbre é contra a prorrogação. Aliás, várias vezes ele foi procurado pelo presidente da CPMI e até ao limite ele não recebeu. Não é que ele não respondeu, ele não recebeu o Carlos Jean. Então estava claro que ele não gostava da ideia da prorrogação. Agora, Ronald, o André Mendonça lembra no seu texto a respeito do assunto, que está aí publicado para quem quiser ler, que o Supremo já lidou com situação semelhante, que foi na CPI da Covid. E naquele momento, o que aconteceu? O Supremo entendeu que a Constituição dá às comissões parlamentares uma espécie, a conotação de direito da minoria, que não pode ser negado tal direito nem pela direção da casa, nem pela mesa, ou seja, da Câmara ou do Senado, nem pela maioria. Então você não pode ter uma votação que leve à rejeição de um pedido de CPI. É o que a Constituição preconiza, sabiamente, aliás, como direito de minoria. Porque você pode ter um governo com maioria tal que a oposição não consegue fiscalizar coisa alguma. E por isso esse direito de minoria previsto na Constituição. Então, se você tem, claro, há uma condição, você tem um número mínimo de assinaturas. Como esse número foi atingido, daquela vez houve
a tentativa de se evitar a CPI da Covid. O caso foi ao Supremo. E o Supremo decidiu não, tem de abrir, porque é um direito da minoria. O que vai acontecer, isso aí é com o parlamento, é com a comissão. Conclusões, o Supremo mantém, obviamente, a responsabilidade de analisar pedidos de convidados e convocados para que estabeleçam direitos, em algumas ocasiões, inclusive, de não comparecer, em outras, de permanecer em silêncio, nem de comprometer-se a dizer a verdade. Há uma série de decisões que o Supremo pode tomar. Mas a conclusão da CPI é da comissão. Mas a abertura da CPI, atendida essa exigência, ela tem de ser considerada e tem de ser respeitada, porque a Constituição diz isso. Isso aconteceu quando da CPI da Covid. E agora o André Mendonça, ele retorna a essa decisão do Supremo para dizer, olha, já temos um precedente. O Supremo já tomou uma decisão a respeito disso. E com base nisso, eu posso determinar, claro que isso tem de ser ratificado, por voto majoritário, pelo menos, mas eu decido que em 48 horas você tem de encaminhar a autorização para a prorrogação da CPI. E aí ele diz que esse direito estende-se à prorrogação. Se a comissão entende que a prorrogação é necessária, esse direito deve ser respeitado por analogia com aquilo que preconiza a Constituição a respeito de direito de minoria para instalação de comissões parlamentares de inquérito. Então foi essa a decisão. E, claro, o Alcolumbre diz que vai ver o que fará, vai recorrer. Ou seja, a decisão será do Supremo, da turma, pelo menos, da segunda turma, presidida por Gilmar Mendes, que tem feito críticas à atuação do André Mendonça. Então, está aberto ali um confronto em relação, primeiro, ao caso Master, mas que se estende por tabela, até porque o Master também está na CPMI, está sendo investigado na CPMI do INSS. Essa contenda se estende também à questão da CPMI. Vamos ver qual será a decisão. Isso é inevitável, né? Seja para ratificar a decisão solitária do André Mendonça, seja para responder ao recurso do Alcolumbre, Ronald.